ChatGPT. Você tem uma emergência de governança na sua empresa? Ou porque você já devia ter uma política que rege o uso de inteligência artificial generativa na sua empresa? Oi, se você clicou nesse vídeo, é porque você já ouviu falar, pelo menos, em inteligência artificial generativa, né? O famoso ChatGPT, o Bard e alguns outros programas aí que têm invadido o noticiário, a internet e as conversas de corredor da empresa. E o vídeo de hoje é para falar justamente por que a sua empresa já devia ter uma política de uso de inteligência artificial generativa. Seja o ChatGPT, seja o Bard, seja o Midjourney ou tantas outras tecnologias que vêm por aí. E o primeiro motivo sobre o porquê a sua empresa já devia ter uma política que rege o uso de inteligência artificial generativa, o famoso ChatGPT e o Bard, dentro da sua empresa, é o fato de que os seus colaboradores já usam essas tecnologias no dia a dia deles. Ou pelo menos já deviam estar usando. Eles já usam o Bard, eles já usam o ChatGPT. Então não dá para ignorar a utilização disso, porque na prática eles vão acabar usando de maneira indiscriminada. Esses dias eu estava assistindo um painel da PwC, onde um diretor da Serasa resumiu muito bem o assunto. Ele começa falando que ninguém vai resolver governança com um menino juntando dados aí dentro de uma planilha, né? Que a GenAI tende a ser mais parte da solução do que parte do problema, uma vez que passa essa fase de infância. Agora, a política funciona justamente para essa fase de infância, e mais para frente ela vai ter que ser revisada. Por isso que tanto faz se você já usa, se você não usa, se você concorda com o uso da tecnologia dentro da sua empresa, mesmo assim é fundamental ter uma política. E que existem duas visões, né? Tem a visão do CDU, que ele de fato está preocupado em mapear todos os riscos, em ter um controle e focar no tráfego de dados. E do outro lado tem o usuário. Né? O usuário está desesperado para saber se ele pode usar, quando que ele pode usar, como que ele pode usar e como é que ele faz para documentar quando ele usou a tecnologia para fazer um relatório, para fazer uma análise, para gerar um e-mail. Em resumo, se você não montar uma política e os seus colaboradores continuarem usando as tecnologias como eles vão, seus dados vão acabar indo parar na mão dos russos, dos chineses e dos americanos. Ou seja, é melhor você ter uma política que documenta como utilizar e que incentiva esse uso do que simplesmente uma política que proíbe, porque eles vão usar de qualquer jeito. E o segundo motivo é porque os seus fornecedores também já usam as tecnologias para performar as atividades do dia a dia deles. E será que eles não precisam avisar a gente, né? Será que eles não precisam documentar de que maneira que eles estão utilizando essas tecnologias? Será que a gente não precisa se preocupar com alguns erros? Será que a gente não precisa se preocupar com alucinações? Mas eu vou voltar nesses assuntos daqui a pouquinho. E o terceiro motivo é por causa da LGPD, né? A LGPD é lei já faz bastante tempo e todas as empresas têm obrigação de tomar muito cuidado com como usam os dados dos seus clientes, como utilizam os dados de terceiros, dos fornecedores, do governo. E a gente precisa garantir que exista alinhamento entre a legislação, ou seja, o que a LGPD pede para a gente, como a gente precisa cuidar desses dados, e a maneira com a qual a gente utiliza o ChatGPT, o Bard e as tecnologias de inteligência artificial generativas. Mas um motivo fundamental para que você já tenha uma política no ar é o fato de que os seus clientes já usam as tecnologias. E isso tem duas implicações importantes. Primeiro, cada vez mais eles esperam esse tipo de inteligência em cada ponto do relacionamento com você. E o segundo é que a decisão de utilizar ou não isso no seu front-end tem um impacto, sim, na percepção da sua marca e da sua empresa. Outra coisa super importante, você sabia que o ChatGPT alucina? Como assim alucina? É isso mesmo, o ChatGPT pode mentir para você. Esse fenômeno é chamado de alucinação. Ou seja, quando uma dessas ferramentas fabrica um resultado que não tem base em fontes ou em uma análise de dados feita. Isso é aquele famoso caso que é cada vez menos comum, mas acontece com frequência. E por isso é muito importante que as ferramentas de inteligência artificial generativa sejam utilizadas como assistentes e não como decisores, né? Essas ferramentas não devem tomar decisões sozinhas. Para isso a gente tem outros tipos de inteligência artificial.
que conseguem tomar muito bem decisões específicas sobre planejamento, sobre pontos de estoque e sobre uma série de coisas, desde que elas sejam treinadas para aquele assunto específico. A inteligência artificial generativa, ela é treinada em textos gerais, em grandes blocos de dados, sem nenhum treinamento para uma decisão específica. Então ela pode errar, claro, e pior que isso, ela pode alucinar. Então imagina que seu comprador escreve um aceite de um termo no chat GPT, não confere e manda direto para o fornecedor. Ele não conferiu o preço, ele não conferiu os termos de entrega, ele não conferiu se as informações que estão no corpo de fato são pautadas na realidade, no contrato e no que foi acordado. Isso aqui pode gerar inúmeros prejuízos para sua empresa e prejudicar um relacionamento que levou anos para ser construído com um fornecedor estratégico. E o último motivo são as novas tecnologias que estão chegando no mercado. Eu vou citar só algumas, mas são muitas que estão chegando. A SAP já tem solução, a Oracle já tem solução. As grandes consultorias também estão trabalhando em soluções específicas. A IBM mesmo anunciou a criação de um centro de excelência para apoiar os clientes no desenvolvimento de aplicações próprias. E vale dar um destaque muito grande no Copilot, que é a solução da Microsoft. Essa ferramenta é fantástica, tanto na versão do GitHub, que basicamente te ajuda a programar em todas as línguas e acessando automaticamente todo aquele repositório, e o pessoal da TI sabe muito bem o valor que tem isso, quanto também na versão que está integrada no Office 360 e no Bing, que vai revolucionar o trabalho de todo mundo que trabalha com Power BI, com planilhas e com apresentações. Quem sabe até com Word. Bom, e se você chegou até aqui, você quer se aprofundar mais no assunto e possivelmente montar uma política na empresa para a qual você trabalha ou na sua própria empresa, você vai fazer o seguinte. Você clica no link aqui embaixo, você vai gastar R$ 27 e ter um passo a passo de um pouco mais de 1 hora detalhando cada ponto que precisa para criar essa política de maneira efetiva. Tá? Aqui dentro vai ter as melhores práticas do mercado, quem são os setores que precisam estar envolvidos, quando que eles precisam estar envolvidos e o que você precisa para ter uma política clara, concisa e transparente e que vai incentivar o uso da tecnologia. Agora, se você está acompanhando a gente já do lado de dentro do treinamento, é só clicar no próximo vídeo e começar a aprender. Tchau, tchau e até a próxima!